então, amigo torcedor, sem muita enrolação, né, falar logo do nosso Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente com você, este nosso Fala Gigante, com essas imagens que estão aparecendo aí para vocês. Imagens do treino, né, que aconteceu no CT Moacir Barbosa nesta manhã de quinta-feira. O elenco Cruz Maltino foi a campo no CT. Mais um treino, né, inclusive o primeiro treino do grupo todo do CT Moacir Barbosa. Ontem o elenco se reapresentou, entretanto apenas, né, os jogadores que não entraram em campo contra a equipe do Paysandu, do Papão, realizaram trabalhos nos gramados. Hoje, né, todos os atletas foram aos gramados do CT Moacir Barbosa, tanto titulares quanto também os reservas. Um treino importante, um treino de preparação, dá para ver aí como tá bonito, né? O CT Moacir Barbosa, um gramado bem legal de ser visto. Assim, cara, tá agradável de se ver o nosso CT, né, amigo torcedor? Então, tá aparecendo aí nas imagens, os atletas titulares também trabalhando na academia, os outros jogadores também trabalhando no gramado do CT Moacir Barbosa. Então, foi uma tarde muito movimentada. E fazendo uma leve correção, acabei de ler aqui uma informação que eu recebi, né, que a gente sempre vai recebendo. O elenco do Vasco não treinou ontem, tá? Ontem foi folga para os jogadores. Hoje apenas que os jogadores se representaram. Então, terça-feira teve jogo contra o Paysandu em Belém. Ontem os jogadores receberam folga e hoje retornaram ao CT Moacir Barbosa. Os titulares, como vocês viram nas imagens, fizeram um recovery, um trabalho apenas na academia, ó, como está aparecendo aí vocês, Saldive, e os reservas foram aos gramados do CT Moacir Barbosa, tá? Então, só fazendo essa correção ainda no vídeo, ontem não teve treino, o treino foi realizado hoje pela primeira vez após a partida contra o Papão, com os titulares trabalhando apenas na academia e os reservas no gramado do CT Moacir Barbosa, tá, amigo? Então é isso, cara. O Vasco agora que se prepara, né, para a partida desse próximo final de semana contra a equipe do Corinthians, um jogo importante, o reencontro do Vasco da Gama com o técnico Fernando Diniz, amigo. Vasco e Fernando Diniz se reencontrarão agora em lados opostos. O Vasco, que tem um técnico, que é o Renato Portaluppi. Eu não sinto nenhuma saudade do Fernando Diniz e tenho certeza que você também aí do outro lado, amigo torcedor, não sente essa saudade. Renato Gaúcho, que inclusive já enfrentou o Fernando Diniz em outras oportunidades. Até o momento são 11 jogos entre Fernando Diniz e Renato Portaluppi, 4 empates nesses confrontos, uma vitória apenas do Fernando Diniz e 6 vitórias de Renato Portaluppi, né? O Renato tem um retrospecto muito favorável contra o antigo técnico do Vasco da Gama. A única derrota, né, que o Renato Gaúcho sofreu para o Fernando Diniz foi em 2019, quando o Renato comandava o Grêmio e o Diniz comandava o Fluminense. O Renato perdeu aquela partida pelo placar de 4-5, de 5-4, né? Foi 5 para o Fluminense e 4 para o Grêmio, jogo que aconteceu dentro da Arena do Grêmio. A única derrota sofrida por Renato Gaúcho para o técnico Fernando Diniz. De lá para cá, amigo, só vitória ou empate. Renato deu um 3-0 comandando o Grêmio, enquanto o Diniz comandava o São Paulo. Renato ganhou o Diniz pelo placar de 4-0, quando o Renato comandava o Flamengo e o Diniz comandava o Santos. Então o Renato costuma vencer o técnico Fernando Diniz com muita moral, tá? E é assim que se espera que aconteça no final de semana. Renato vencendo também com moral, Renato vence seja dentro ou fora de casa. O Renato agora enfrenta, inclusive, né, um Corinthians jogando dentro de casa. Tá aparecendo aí na imagem a vocês o retrospecto atual do técnico Fernando Diniz. São 5 partidas até o momento do Diniz no comando do Corinthians. São 3 vitórias e 2 empates. As 3 vitórias que aconteceram, 2 foram pela Libertadores e uma pela Copa do Brasil. Uma vitória magra contra o Barra jogando fora de casa. Até o momento o Diniz tem 2 partidas apenas pelo Campeonato Brasileiro, 2 empates, nenhuma vitória conquistada. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.